Olá, bem-vindos! 2023, iniciando o ano, e o tema de hoje que a gente vai falar é sobre motivação versus força de vontade. Hoje a gente vai sair um pouquinho da área de doenças e patologias e vamos falar um pouquinho sobre o que é o começo do ano, que é o que muita gente faz, que é aquilo da primeira semana de janeiro. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Quanto tempo aquele dura? Uma semana, 10 dias, ficou engavetado. Às vezes nem escreveu. E a gente vai ver um pouquinho do porquê escrever tem um significado, uma transformação completamente diferente do você realizar. Então, para você realizar algo, primeiro você tem que começar a sonhar. E o brasileiro já parou de sonhar, já chutou o pau da barraca, já desistiu, muita gente já desistiu, falar isso é impossível, isso não é possível, e já chutou o pau da barraca. Mas para você concretizar alguma coisa, primeiro tem que passar pelo seu cérebro. Eu vou fazer um exercício intelectual até para você. Pode reparar, tudo que está aí próximo de você, repara, tudo que foi desenvolvido pelo ser humano, primeiro passou pela cabeça de alguém. A gente tem dois níveis de criação. A nível de pensamento e depois ele se manifesta no ambiente físico. Tudo criado pelo ser humano foi criado duas vezes. Primeiro passou pela cabeça, depois ele age e se manifesta no ambiente físico. E isso passa por algumas coisas que a gente vai ver aqui, os significados da força de vontade, da motivação, das metas, da missão de vida, etc, etc, num olhar diferente. Chega daquela papagaiada que todo mundo está acostumado. Qual é a diferença entre força de vontade e motivação? Força de vontade é algo consciente, que é aquilo que você faz no 1º de janeiro. Ou no 31 de dezembro, esse ano eu vou fazer isso, próximo ano eu vou fazer isso. Isso é força de vontade. Você pega uma bola de basquete, afunda ela numa piscina. A estrutura da bola de basquete foi feita para flutuar. Então quando você cansar a mão, ele vai para cima. Isso é força de vontade. Você segura uma bola embaixo d'água por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. O caminho que a vaca segue não é a vaca que diz para onde ela vai. O caminho que a vaca segue é baseado na estrutura do terreno. Tem morro que a vaca sobe assim, tem morro que ela sobe assim. Quem diz para onde a vaca vai não é a vaca, é a estrutura do terreno. A gente sempre está, nós seres humanos, procurando o nosso caminho mais fácil. A vaca vai sempre pelo caminho mais fácil. E a estrutura do terreno é que mostra para ela o caminho mais fácil. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo procurando o nosso caminho mais fácil. É o que é mais confortável e, na verdade, o que é mais prático. Mas o prático nem sempre é o correto. É mais prático ter que ir roubar do que ter que trabalhar, mas não é correto. É mais prático fazer caixa 2 do que ter que trabalhar. É mais prático colar do que ter que estudar. É mais prático colocar uma comida no micro-ondas do que ter que esquentar no fogo, no fogão. Mas o prático, muitas vezes, só é prático, ele é confortável. Só que quando você entra no confortável, você para de evoluir, você trava a sua vida, você chega num nível de estagnação. Todas as vezes que você está extremamente confortável, você parou de evoluir. Porque evolução espiritual, evolução biológica, evolução emocional,
evolução familiar, evolução precisa necessariamente ter duas coisas. Anote aí. Dor e desconforto. Quer ver? Eu vou provar para você. Eu falei dor e desconforto, eu não falei sofrimento. Evolução requer dor e desconforto. Sofrimento é opcional. É você que decide se aquilo que você está vivenciando é um sofrimento ou não. Quer ver? Você chega numa academia, você que nunca malhou na vida ou já malhou, você chega numa academia, tem 10 pessoas malhando lá. Vamos pegar 10 pessoas que malham há 5 anos seguidos. E você pergunta para 10 pessoas que malham há 5 anos seguidos o seguinte: você tem dor toda vez que você malha? Ela vai falar, sim, eu tenho dor. Você tem desconforto? Tenho desconforto. Fico doído 2, 3 dias depois. É desconfortável, é preferível estar assistindo um filme do que fazer força ali, é desconfortável. É sofrido vir malhar? A pessoa fala, não. Talvez das 10, umas 6, 7 vai falar, não é sofrimento. Eu gosto de vir malhar. Mas não é doído, é dolorido. É desconfortável, mas não é sofrimento. E talvez das 10 que malha 5 anos seguidos, umas 3 vai falar assim, não, é sofrido. Eu venho obrigado, é sofrido, eu não gosto, eu detesto, é sofrido. Olha que interessante. Sofrimento é algo mental, emocional que você decide conscientemente se aquilo que você está passando é um sofrimento ou não. Agora eu vou repetir. Evolução requer necessariamente dor e desconforto. Então, para você evoluir, se quer aprender algo novo, se quer aprender a tocar violão, vai ter dor e desconforto. Será que vai ser sofrido? Aí depende de você, é consciente, você tem que falar, isso que eu estou fazendo é sofrido ou não é sofrido. E você pode mudar a sua percepção. A qualquer momento, você pode mudar a sua percepção. E o que isso tem a ver com força de vontade e motivação? Tem tudo a ver. Porque força de vontade é aquilo que você pega e faz com a bola de basquete que eu falei. Quanto tempo segura uma bola de basquete no fundo da piscina? A estrutura da bola de basquete foi feita para flutuar. Força de vontade não vale nada, porque ela é temporária. O que vale é motivação. Motivação é uma coisa muito mais forte. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você precisa emagrecer 20 quilos em um mês. Com força de vontade, provavelmente você não vai conseguir. Você consegue 2 semanas, depois você para. Porque a estrutura sua é para ficar do jeito que está. Agora, se na sua família, sua mãe, seu irmão, sua irmã, de repente descobre uma doença grave e tem que fazer de urgência um transplante de rim, senão ela pode morrer, e fez o teste em você e você tem um rim compatível com ela, é a única da família que é compatível ao transplante, e você aceita doar um rim seu para salvar sua mãe, seu irmão, sua irmã. Só que tem um porém. Para você fazer a cirurgia, você tem que emagrecer 20 quilos. Só que só tem um mês de prazo. A doença da sua mãe é tão grave, que ela só tem um mês de vida. Se ela não fizer o transplante em um mês, ela morre. E você tem um mês para emagrecer 20 quilos. Aí eu pergunto para você, você acha que nessa situação você conseguiria emagrecer 20 quilos em um mês? A maioria das pessoas vai falar assim, óbvio que sim. Você nem precisa fazer força. Olha que interessante. Você nem precisa fazer força. Sabe por quê? Porque você estava automotivado. Você tinha um motivo muito forte para agir. Se você tem filho, adolescente,
A maioria dos pais sabe que para acordar, para de manhã cedo ir para a escola, 6h30, 7 horas da manhã, é um sacrifício. A maioria é. Você tem lá o adolescente de 12, 13, 14 anos de idade, é um sacrifício acordar cedo durante a semana, segunda, sexta-feira, 6, 6h30 da manhã, para ir para o colégio. Mas engraçado, você fala assim, meu filho não tem motivação. Lógico que ele tem, só que ele tem motivação para outra coisa, porque no sábado, que é jogo de futebol, 6 horas da manhã ele está acordado, ninguém precisa chamar ele acorda sozinho. Olha que engraçado, 6 horas da manhã no sábado, o filho acorda sozinho, ninguém precisa chamá-lo, porque ele está automotivado para o futebol. Agora ir para o colégio, 6, 6h30 da manhã durante a semana, é um sacrifício, ninguém consegue tirar o menino da cama. Motivação depende de onde teu olho está, onde teu foco está. Então, ninguém motiva ninguém, sabia? Um líder, um professor, ele pode melhorar o ambiente para estimular a tua própria motivação. Mas se você vai se automotivar ou não, é com você. Vem de você. Então, às vezes, ter um problema grave na sua vida é algo muito positivo. Quando você tem um conflito de vida muito forte, talvez seja a grande coisa que vai mudar a sua vida. Como é o caso do exemplo que eu dei da doença na família. É graças a uma doença da minha mãe, algumas doenças da minha mãe tinha asma, minha mãe tinha crise epilética, e eu, quando era pequeno, via ela caindo, convulsionando. É graças a um conflito muito forte de vida que eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Essa motivação de ir para a área da saúde, de buscar cura de uma doença incurável, veio inconscientemente de um conflito que eu vivenciei lá no passado. Então não reclame dos seus problemas, porque o problema traz consigo a semente da solução. O problema traz sempre consigo a semente da solução. Pensamento positivo também não adianta nada sozinho. Entre o pensamento positivo e o negativo, é preferível o pensamento positivo, óbvio. Mas pensamento positivo, essa história de querer é poder, isso não é verdade. Querer é o início das coisas. A pessoa quer jogar basquete e marcar pontos e ganhar o jogo, e ela quer muito, e ela entra em quadra. Ela vai ganhar o jogo? Talvez sim, talvez não. Mas querer não vai garantir que ela ganhe o jogo de basquete. Querer é o início do processo. Se ela não tiver a técnica, não saber as regras, não tiver a técnica de como jogar basquete, ela não vai marcar um ponto no placar. Então, querer é o início das coisas. Mas, Gustavo, então o que eu tenho que ter para conseguir fazer as coisas na vida? 3 coisas, anote aí. 3 coisas são necessárias para você realizar tudo o que você quer na sua vida. 3 coisas, 3 critérios. O querer, o saber e a oportunidade. Imagine a situação. Um indivíduo vai atravessar num cabo de aço dos 2 prédios mais altos da sua cidade. Os 2 prédios que são próximos, mais altos da sua cidade, têm um cabo de aço. E o indivíduo vai atravessar no cabo de aço de um lado para o outro. Para ele conseguir realizar esse feito, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, ele precisa do querer. Segundo, ele precisa saber. E o terceiro, a oportunidade. Imagine que o indivíduo queira atravessar no cabo de aço, que tenha o cabo de aço, mas ele não sabe se equilibrar num cabo de aço. Ele vai cair e não vai conseguir. Então ele quer, tem o cabo de aço, mas ele não tem a técnica, ele não sabe atravessar. Ele não vai conseguir. Vamos supor que tenha o cabo de aço, ele tem a técnica, ele sabe andar e se equilibrar no cabo de aço, mas ele já não está afim, ele não quer. Ele também não vai atravessar.
E a última coisa, vamos supor que ele está afim, ele quer atravessar. Vamos supor que ele saiba a técnica de se equilibrar num cabo de aço, mas já não tem mais cabo de aço, não tem oportunidade. Também não vai acontecer. Então, tudo para acontecer na vida precisa de 3 coisas. Precisa do querer, precisa do saber, a técnica, e precisa da oportunidade. A pessoa fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ganhar muito dinheiro, quero ganhar muito dinheiro. Só querer não vai acontecer nada. Porque querer é o início das coisas. Você tem que saber como que ganha dinheiro, você tem que ter a técnica e tem que ter a oportunidade. Mas e aí como é que funciona a oportunidade, Gustavo? A oportunidade ela é gerada na nossa vida de 2 maneiras. 2 maneiras. Ou a oportunidade, você corre atrás dela e cria ela, ou ela aparece na forma de um problema. E você resolve o problema e por detrás desse problema tem uma oportunidade em potencial. Quando em 2012 meu pai me convidou para vir para o Tocantins, eu sozinho, numa fazenda de soja, para poder ser o braço direito dele e ajudar na parte administrativa, tinha um grande problema aí. Tinha que deixar minha profissão momentaneamente, tudo o que eu construí, os meus pacientes, a cidade confortável que eu estava, os amigos, a família, e trabalhar com uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, no meio de uma fazenda, com funcionários, homens que eu nunca tinha trabalhado, e dificuldade, e problema. Mas por detrás desse problema, tinha várias oportunidades em potencial. Que tipo de oportunidade, Gustavo? Eu aprendi uma profissão nova, eu coloquei um know-how num lugar onde que não existia nova medicina germânica, não existia microfisioterapia, não existia minha técnica, não tinha ninguém fazendo na época aqui de forma ostensiva. Então tinha toda uma oportunidade por detrás do problema. E aí eu agarrei essa oportunidade e eu estou aqui até hoje e desenvolvi minha técnica baseada nessas dificuldades que eu tive. Então a oportunidade ela aparece na vida da gente de 2 maneiras. Ou você corre e cria a oportunidade, mas para isso você precisa agir, você precisa ação, ou a oportunidade aparece através de um problema. Então você tem que agradecer os problemas que você tem, porque baseado num problema que surgir, pode ser uma coisa que vai resolver a sua vida inteira, profissionalmente, financeiramente falando. Então você tem que olhar com bons olhos os problemas que surgem para você. Uma das patentes que mais deu dinheiro no mundo até hoje foi através de um agente funerário. Então lá na década, eu não sei se foi de 20, 30, 40, nos Estados Unidos, em Kansas City, o sistema não tinha telefone ainda. Não existia telefone. E aí eles implantaram um sistema de telefonia em Kansas. E aquele sistema de telefonia era um sistema antigo, da época lá. Então na cidade não tinha telefonia e implantaram a telefonia, que era aquela telefonia que você pegava um telefone, ela caía não tinha discador, ela caía numa central e lá nessa central tinha uma telefonista que atendia. Para onde o senhor quer a ligação? Eu quero para o hospital da cidade. Ela tirava o cabo dele e engatava no cabo do hospital e fazia ligação com o hospital. Então tinha uma telefonista que fazia numa central as ligações. E depois que implantaram a telefonia, o cara que enterrava todo mundo, o agente funerário, o papa defunto da cidade, de repente se viu sem trabalho nenhum. E ele foi pesquisar e ele descobriu que a telefonista que fazia as ligações era a esposa do outro agente funerário. E aí ele ligou para ela e falou assim, olha, depois que implantaram a telefonia aqui em Kansas, eu não estou mais enterrando ninguém, eu deixei de ter trabalho e eu descobri que seu marido está enterrando todo mundo. A gente não podia fazer meio a meio?
Ela falou, não. Eles ligam e pedem agente funerário. Eu entrego pro meu marido. E aí ele tinha um problemão, que agora ele foi para 0 de ganho, ficou sem serviço nenhum, um mega problema. E aí ele pensou, como eu posso fazer para deixar da telefonista ser algo principal na telefonia? Sabe o que ele inventou? O sistema de descagem, que agora não precisa mais da telefonista. Todas as vezes que você disca no seu telefone, uma ligação de telefone para telefone, todas as vezes que você disca, a família dele até hoje, pela patente, ganha uma fraçãozinha assim. Foi uma das patentes que mais deu dinheiro no mundo até hoje. Foi inventado por um agente funerário. Olha só que interessante. Então, quando você tem um problema muito grande na vida, ele está trazendo uma oportunidade em potencial ali dentro. Você tem que descobrir qual é. E às vezes é uma coisa que vai transformar e revolucionar a sua vida. Como revolucionou a minha na área da saúde. Eu tinha um problema grande e eu peguei aquilo e falei, eu quero desenvolver uma técnica para tratar doenças com resultados rápidos, com resultados fortes e não precise passar pelo médico. Porque eu via que a medicina tradicional era muito incompetente em tratar minha mãe, por exemplo. E aí eu cheguei no que eu tenho hoje. Olha só que interessante. Então, se você tem um problema, abrace o problema, porque ela pode, provavelmente, é a semente da solução. Ela tem uma oportunidade em potencial escondida de trás do problema. Só que você tem que vasculhar. Então, você tem que fazer uma pergunta à noite. Quando você vai dormir, a técnica é essa. Qual a oportunidade que eu não estou vendo nesse problema? Qual a oportunidade que eu não estou conseguindo ver neste problema? E vai dormir. Faz essa pergunta e dorme. E às vezes, tomando café da manhã, indo para o trabalho, vem algo na sua cabeça. Confie nesse algo que vier, que provavelmente é a resposta. Todas as vezes que você quer saber alguma coisa, você faz uma pergunta inteligente para o seu cérebro. Uma pergunta inteligente é uma pergunta focada naquilo. Então você faz à noite. A técnica é, você tem que fazer à noite para o cérebro ficar remoendo aquela pergunta no inconsciente e ele vai tentar achar a solução. Às vezes não é logo no primeiro dia, mas você tem que fazer constantemente até você pegar a habilidade e vir a resposta. Só que a resposta não vai vir clara. Não vai vir uma pessoa falar a resposta. A resposta vai estar nos detalhes. Nos detalhes. E aí é muito importante que você faça essas perguntas. Então, olha só. Eu vou pegar lá do começo. Nós falamos sobre força de vontade. Que força de vontade não vai gerar muita coisa. Por quê? Porque a estrutura psicológica sua é que vai determinar para onde você vai. É a tua estrutura psicológica. Você pode mudar a estrutura psicológica? Pode, mas você tem que entender ela. Por isso que às vezes é bom fazer terapia com um bom terapeuta. Para você entender qual é a tua percepção daquilo que você está vendo. Será que aquilo você está vendo de uma forma negativa? Será que você está se culpabilizando? Sabe qual que é a emoção que mais gera doenças disparado? Tem pessoas que acham que é o medo, tem pessoas que acham que é a raiva, tem pessoas que acham que é a tristeza. A emoção disparada que mais vai gerar doenças e câncer disparado é uma emoção que foi implementada no ser humano. Ela não existe na natureza, ela não existe nos animais. Os animais silvestres não têm duas emoções, culpa e vergonha. Um animal não se sente culpado de ter matado outro para ter que sobreviver. Um animal não se sente culpado em ter agredido para se defender. Mas culpa foi colocada e imposta na nossa sociedade para controlar grupos, controlar a população. E se você perceber, a maioria das doenças tem um pequeno negocinho de culpa que a pessoa carrega inconscientemente. Pode ter outras emoções? Provavelmente sim. Mas se você tirar a culpa do teu dicionário e
no lugar da culpa você colocar responsabilidade, ser autorresponsável. Se você me dá uma caneta, empresta uma caneta, e eu seguro essa tua caneta aqui e ela escorrega, quebra e cai, eu não sou culpado, eu sou responsável. Muda toda a tua energia. Quando você é responsável por algo, você tem que achar uma solução. E se não tem solução, solucionado está. Ponto final. Sinto muito, vou tentar não fazer de novo e acabou. Agora, culpa não. O culpado tem que sofrer, o culpado tem que ser punido, o culpado tem que ser castigado. O culpado merece sofrer, o culpado merece ser punido, o culpado merece ser castigado. Isso foi implementado na nossa sociedade, infelizmente, e é muito isso que as pessoas pensam e agem desse jeito. E o que você tem que fazer é sair desse negócio de achar culpado, apontar para os outros. Ah, eu tô assim, Gustavo, é por causa do governo, sabe? O governo mudou, etc. E é por isso que eu tô assim. Não, não é, porque o teu concorrente tá milionário e ele vive no mesmo governo que você. Às vezes na mesma cidade, na mesma quadra, numa esquina tem uma loja de sapato que está milionária, na outra esquina tem uma loja de sapato que está quebrando. Então não é o prefeito, então não é o Estado, então não é o governo, então não é culpa de ninguém. É autorresponsabilidade. Eu conheço fisioterapeuta que está passando fome. Eu conheço fisioterapeuta que está ganhando 200, 300, 500 mil por mês. Fisioterapeuta, honesto, ético, trabalhando. Só que a mentalidade dos dois, óbvio que é completamente diferente. A mentalidade daquele que está no insucesso, no fracasso, ele está culpando, provavelmente ele está culpando ou fulano ou beltrano. Eu já fiz isso. Eu culpava a fisioterapia. Quando eu ia mal no começo da carreira, eu culpava que a fisioterapia não funcionava direito, que a fisioterapia não dava resultado rápido, que a fisioterapia pagava mal, que convênio pagava mal. Eu tentava achar culpados, né? Até que caiu a ficha e depois de muita terapia eu entendi que não. Que eu tenho que ser responsável. Se as coisas estão do jeito que estão, eu sou responsável. Você merece o que você tem agora, nem mais, nem menos. O universo é justo. Essa história de a gente entender que o universo é injusto não é real. Porque você não está entendendo algo que está acontecendo agora, não significa que seja injusto. Significa que você não está entendendo. E tem coisa que o ser humano, nessa vida, no planeta Terra, não vai entender. Só na vida espiritual. Porque é muita informação. É muitas variáveis que tem na nossa vida. Na saúde, na doença, e etc, etc, etc. A pessoa fala assim, Gustavo, tudo bem, eu desejo ser saudável e eu tenho câncer, como é que fica? Só que só desejar ser saudável não significa nada. Significa que, lembra que eu falei? Querer, saber e oportunidade. Desejar ser saudável é o início do processo. Ser saudável é ser saudável espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, familiarmente, socialmente. São vários níveis que você tem que preencher. Você não tem um câncer, por exemplo. Não adianta só comer comida boa. Isso não vai garantir que você tenha câncer, não. Não adianta só fazer atividade física. Isso não vai garantir nada. Primeiro tem que ter o espiritual, depois o emocional, depois o mental, o físico e assim por diante. É um conjunto, é um sistema. Nós somos um sistema. E hoje o tema é falar sobre força de vontade versus motivação. E eu falei da técnica do querer, saber e oportunidade. E eu falei da técnica de fazer a pergunta à noite para vocês estimular. O conforto vai gerar estagnação, que a evolução sua, ela precisa ter dor e desconforto, mas não necessariamente sofrimento. Olha que interessante isso. Fique com esse conceito que é muito importante. Você saber que para você evoluir, para você melhorar, você vai passar por dor e desconforto.
mas não necessariamente sofrimento. O sofrimento é você que vai criar ou não, conscientemente. É você que cria ou não. Se você fazer daquilo algo divertido, se você fazer uma pergunta, o que eu estou aprendendo com isso? Provavelmente não vai ser sofrimento. Vai ter um certo desconforto, vai ter uma certa dor. Você está na doença, há 10 anos você tem uma enxaqueca. 10 anos você tem uma enxaqueca. E você quer se livrar, quer curar a enxaqueca, quer passar da saúde para a doença, quer evoluir. Você acha que vai ter dor e desconforto? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Agora, vai ser sofrido sair daqui para cá? Depende. Depende de você. Se você considerar sofrimento, vai ser sofrimento. Se você considerar que não vai ser sofrimento, que vai ser de boa, que vai ter dor, que vai ter desconforto, mas estou aprendendo, estamos aí, posso até ter prazer, porque quem faz musculação tem prazer. Quem faz atividade física há 10, 20 anos tem prazer. Não é sofrimento. Mas tem dor, mas tem desconforto, mas não é sofrido. Olha que interessante. Olha como a linha é tênue. Não é? Joia?